Boa Boa noite, gente. noite, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 3 de junho de 2026. Nesse horário das 19h40, nós vamos estudar esse livro, O Sermão do Monte de Cláudio Fajardo. Nós estamos estudando o capítulo 9, A Verdadeira Oração. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen. Carmen, você, por favor, pode fazer a nossa prece de agradecimento? Então, estamos aqui reunidos mais uma vez, agradecendo a Deus, a Jesus, mais essa oportunidade de estudo, de compreensão, de melhoria na nossa caminhada. Então, só temos a agradecer, Senhor. Que seja um estudo proveitoso e que a gente possa arrecadar desse conhecimento ferramentas importantes para a nossa jornada evolutiva. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos aqui, antes de nós iniciarmos nosso estudo, quero lembrar a todos que amanhã, às 18h30, nós teremos aqui na nossa casa o quinto painel espírita sobre sustentabilidade. Esse painel vai acontecer através de uma palestra, é a palestra das quintas-feiras, às 18h30. Quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Carmen Matos, e o tema é Educação e Sustentabilidade. Um tema muito necessário, né? Para todos nós. Estamos vivendo aí momentos difíceis, né? Então, eu vindo aí, esse El Niño não vai ser fácil, né? Está todo mundo se preparando para o El Niño que está para chegar. Então, que nós possamos estudar sempre esses temas para tratar do nosso meio ambiente, porque nós fazemos parte desse meio ambiente. E se não cuidarmos dele, não vai estar muito bonitinho para a gente no futuro, né? Coisas muito sérias poderiam ocorrer. Então, convido a todos, peço a vocês que compartilhem o link, nós vamos mandar direitinho com cartaz, convidando a todos para estarem conosco amanhã, às 18h30, para o quinto painel espírita sobre sustentabilidade. Bem, o estudo do capítulo 9 sobre a verdadeira oração, eu vou ler, eu vou ler no início do capítulo, ler a passagem do Evangelho, que eu gosto sempre de ler. Está em Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. E essa passagem está logo na primeira página do capítulo 9, quando Jesus diz assim: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Isso é o que está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Agora nós vamos estudar justamente o versículo 8, né, do Evangelho de Mateus, porque essa citação ela vai de 5 até 8, e hoje a gente vai estudar o versículo 8. E o versículo 8 diz assim: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário. Vamos sublinhar o necessário aí. Pois vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirmos. Então, vamos lá iniciar aqui. Não vos assemelheis a eles. Quem são eles? Os gentios, né? Esses são eles, os
gentios. A orientação de Jesus é clara. Não vos assemelheis, pois, a eles. Isto é, não vos tornei iguais a eles, aos gentios. Multidão, né? A multidão. Quem é essa multidão? São aqueles que gostam de falar das esquinas, que a esquina é um pouco estratégico, né? Onde você pode ser visto por várias pessoas, que gostam de falar alto nos templos, aqueles que gostam de falar gritando, socando na mesa, fazendo aquele escândalo, né? Porque acham que com escândalo, gritando, vai ser bem ouvido, vai aparecer, né? Vivemos em um mundo, isso aqui é muito importante, gente, muito importante. Vivemos em um mundo onde imperam as leis de atração e de assimilação. Então, vivemos em um mundo onde imperam as leis de atração e de assimilação. Somos atraídos e atraímos o objeto de nosso desejo. Então, somos atraídos, é bom sublinhar isso, e atraímos o objeto de nosso desejo. Influenciamos e somos influenciados por aqueles a quem nos ajustamos na convivência diária. Então, eu sublinhei essa frase. Somos atraídos e atraímos o objeto de nosso desejo. Influenciamos e somos influenciados por aqueles a quem nos ajustamos na convivência diária. E eu peguei um livro que é muito conhecido de todos nós, né? Pensamento e Vida, de Emmanuel, né? Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pensamento e Vida, vou botar assim porque o meu já não tem o nome, né? Que é tão velhinho que é. Pensamento e Vida. Lá no capítulo 8, que é o capítulo que tem por título Associação, eu vou ler uma página que nós já lemos inúmeras vezes aqui, mas é sempre bom relembrar. Pensamento e Vida, de Franciscano de Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 8. Quem tiver esse livro pode pegar, que a gente vai usar 2 vezes ele hoje. A gente vai usar ele 2 vezes. No capítulo 8, que é o capítulo de associação, né? Ele diz assim, Bruno, do sexto parágrafo. Todo esse texto é fantástico, gente. Esse texto é um texto, esse capítulo 8 é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então, no capítulo 8, do sexto parágrafo, Emmanuel diz assim: assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Então, olha só. Assim, também na vida comum. É o sexto parágrafo. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhes assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Foi o que o Cláudio Fajardo falou aqui. Influenciamos e somos influenciados. Somos atraídos e atraímos o objeto de nossos desejos, né? Então, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Por isso que ele falou aqui, somos influenciados por aqueles a quem nos ajustamos na convivência diária.
Muitas vezes você pode se ajustar na convivência diária com um desencarnado, entendeu? Com um desencarnado. Aí ele continua: estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Sempre o livre-arbítrio. Qualquer providência e qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Somos legião. Não é verdade? Então, em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Podemos dizer que somos legião. Expressamos criaturas. E milhares de criaturas nos expressam. É o que ele diz aqui. Influenciamos e somos influenciados. Expressamos milhares de criaturas. E milhares de criaturas nos expressam. Aí eu vou pular e eu vou ler o 15º parágrafo, quando ele diz assim: brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Agora vamos voltar para o Cláudio Fajardo. Deixa o Emmanuel aqui, tá? Deixa o pensamento e vida aqui. Então, ele disse aqui: vivemos em um mundo onde imperam as leis de atração e de assimilação, somos atraídos e atraímos o objeto do nosso desejo, influenciamos e somos influenciados por aqueles a quem nos ajustamos na convivência diária. Este processo de atração, assimilação, atração, vai delineando a nossa forma de ser e de agir. De tal maneira que, muitas vezes, incorporamos ideias e atitudes sem percebermos. Às vezes, você está repetindo frases, tendo um comportamento, uma atitude que você incorporou de outra pessoa, sem perceber. Aí alguém chega para você e diz assim: você está falando e agindo igualzinho fulano. Já percebeu isso? Aí você para assim, mas não é mesmo? Então, às vezes, as pessoas falam isso para gente. Você está agindo, você está fazendo as coisas, você está falando que nem fulano. Não estou nem te reconhecendo, porque você está igualzinho a ele. Então, ele diz aqui: este processo de atração, que é a assimilação, a atração, vai delineando a nossa forma de ser e agir de tal maneira que muitas vezes incorporamos as ideias e atitudes sem percebermos. Sim, o ensinamento contido no vigiar e orar torna-se necessário como elemento auxiliar-nos no processo de eleição daquilo e daqueles com quem vivemos. Então, isso aqui que ele falou é importantíssimo. Vamos sublinhar. Assim, o ensinamento contido no vigiar e orar, vigia e ora para não cair em tentação, torna-se necessário como elemento auxiliar-nos no processo de eleição daquilo e daqueles com quem convivemos. Então, nós precisamos, como disse Jesus, vigiar e orar para você ter muito cuidado na hora de eleger, de escolher aquilo, escolher alguma coisa para fazer, uma atitude para tomar, ou com quem conviver. Porque tem pessoas que vão direto, não para pensar o que escolheu fazer, o que escolheu não fazer, né?
nas amizades, abre a casa, né? Abre a casa para receber as pessoas, sem, sabe, não é preconceito, mas você tem que dar uma analisada, não é? Afinal, a tua casa, a nossa casa é o nosso santuário. Será que nós devemos abrir a porta da nossa casa para qualquer pessoa sem prestar atenção em quem é essa pessoa? Será que a gente deve, né, escolher como companhia qualquer pessoa, participar de qualquer reunião, e a gente vê por aí. Depois é o tal de eu não fui, eu não estava lá, isso é intriga da oposição. Não tem. Pessoas que escolhem. Hoje eu estava ouvindo na televisão, né? Quando se estavam comentando de algumas pessoas, né? Algumas autoridades, que participaram, aceitaram certos convites para participar deram um nome que deram à reunião. Sabe quando você vai participar, por exemplo, tem um festival de queijos e alguém te convida para participar daquele festival de queijo. É que esqueci o nome da palavra. E você vai lá participar. Às vezes é o negócio de comida, sabe, para apresentar vários tipos de comida, vários tipos de queijo, vários tipos de vinho. Tem um nome que dá para isso, né? As pessoas são convidadas aí. Então, alguns senhores das nossas autoridades foram participar de uma reunião dessa, de degustação, mas tem outro nome, de comida com fios de ouro, um jantar onde a carne era com fios de ouro, lá na Europa. Isso foi há uns meses atrás. A despesa da pessoa que fez essa reunião e convidou esses convidados de todo canto é lado, né? Foram do executivo, do legislativo, do judiciário. Onde a despesa dessa reunião ficou em torno de 2 milhões de dólares. E várias autoridades foram convidadas e aceitaram e participaram desse jantar, que era um deguste, um negócio assim. Aí, a pessoa que estava dando a notícia comentou: isso é uma verdade. Aquele que faz uma reunião dessa, nesse nível, 2 bilhões de dólares, 3 bilhões de dólares, para oferecer uns banquetes com carne, com fios de ouro, ele não vai fazer isso pela cor dos nossos olhos, né? E nos convidar. Tanto é que ele não convidou a classe pobre, ele convidou o quê? Grandes autoridades. Por quê? Porque é lógico que ele depois ele quer o quê? Uma contrapartida. Né? Então, eu convido você, uma autoridade, para vir a esse jantar, que além de ter esse jantar com carnes, com fios de ouro, também teve a participação de muitas jovens bonitas da Ucrânia, da Rússia, sabe? Imaginem qual era o objetivo daquelas jovens belíssimas que vieram da Ucrânia, da Rússia, para participar do jantar, entendeu? E depois um outro desse tipo, só para degustar uísques, vinho, bebidas caríssimas, também nessa faixa de bilhões de dólares. Novamente, grandes autoridades participaram.
E, novamente, aquele que convidou só grandes autoridades. Também com o intuito de quê? Depois, né, você toma lá da cá. Quando os escândalos, todo mundo, não, 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 não. Então, que o sujeito, além de convidar e servir tudo isso, ele teve filme, inclusive a participação das jovens ucranianas e russas, que não estavam lá apenas para enfeitar a festa. Então, ele diz aqui, vigiai e orai. Se o ensinamento contido no vigiai e orai torna-se necessário como elemento auxiliar-nos no processo de eleição daquilo e daqueles com quem convivemos. Hoje estão todos nas páginas policiais e com medo terrível de que vídeos, delações apareçam. Entendeu o que ele fala aqui? É nosso livre-arbítrio. Nós já vivemos num mundo onde a gente já sabe o que é bom e o que não é bom. Então, se alguém nos convida para um jantar desse, é bom então a gente refletir bem se vale a pena estar aí naquele ambiente. Porque não somos tão infantis mais assim, de não perceber que alguma coisa tem por trás disso. Que alguma coisa não será cobrado amanhã. É a mesma coisa da pessoa, né, que é convidado a ser um laranja de alguém. Não tem as pessoas que são convidadas? A pessoa que diz, ó, você faz isso para mim, você faz amanhã, ele vai te cobrar alguma coisa. Ou ele te oferece uma coisa que você, eu quero, amanhã ele vai dizer, mas eu fui tão generoso com você. O que acontece com muitas pessoas que, às vezes, na época da eleição, vendem seu voto por uma promessa de alguma coisa? Depois elas vão cobrar, às vezes recebem, às vezes não recebem. Então ele fala sobre isso. Vigia e ora. Esse ensinamento é necessário, muito necessário, como elemento auxiliar-nos no processo de eleição daquilo e daqueles com quem convivemos. Por isso é que os mentores da vida maior afirmam ser ele, Jesus, o nosso guia e modelo. E você para pensar, poxa, recebi um convite para participar de um deguste, onde a carne que será servida é servida com fios de ouro, né? Aí eu penso, se esse convite fosse feito a Jesus, ele iria? Ele vai dar seguir modelo? Você já sabe a resposta, não sabe? A gente sabe a resposta. Mas muitas vezes eu diz assim, mas vai ter tanta gente lá da alta, eu quero estar também, né? Afinal, estar lá umas jovens ucranianas e russas que deverão fazer. Vai ver que elas vão fazer uma palestra sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Deverão falar sobre a guerra, não é verdade? As jovens estarão lá. Eu achei interessante que foi colocado até a origem dessas jovens. Aí isso me levou ao passado, lá do início do século, final do século XIX, início do século XX. Lembra das polacas? Que eu até falei sobre isso, eram jovens lá do leste europeu. E novamente agora, ucranianas e russas, porque normalmente elas são brancas, muito louras, não é isso? De repente elas vão dar aula sobre a guerra, né? Então, é só a gente pensar. Será que eu imagino Emmanuel, Divaldo, Chico, participando de um jantar desse? Para não falar de Jesus, vamos descer um pouquinho mais? É claro. Só invigilantes
participam de um negócio desse? Invigilantes. Aí ele continua assim, né? É, por isso é que os mentores da vida nova afirmam ser ele, Jesus, nosso guia e modelo, Livro dos Espíritos, 625, né? Essa questão 625 lá do Livro dos Espíritos. É preciso ter a Jesus como meta, programa e trabalho diário. Caso contrário, será necessário ouvir a advertência, ainda que por muito tempo. Não vos assemelheis, pois, a eles. Então, se a gente não colocar Jesus como nosso guia e nosso modelo, né? Ter Jesus como nossa meta, como nosso programa trabalhário, a gente vai ter que ainda ouvir durante muito tempo essa frase de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Aqui ele está falando de gentios da multidão, mas a gente sabe quem são esses. É a multidão. Não vos assemelheis a ele, a gente já está vendo o resultado. Né? Aí ele continua aqui. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Novamente a palavra necessário. Antes de vós lhe pedirdes. Quer dizer, antes da gente pedir a Deus alguma coisa, ele já sabe o que é necessário para nós. Mas às vezes a gente já está pedindo uma coisa que não é necessária, né? Às vezes a gente pede algo que não é necessário. A gente pensa que é necessário. Mas Deus sabe que o que é necessário para a gente é outra coisa. Então ele diz: vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Deus é Pai de todos, mesmo que muitos de nós não acreditemos nisso. Achamos que ele é Pai só nosso, dos outros não. Deus é Pai de todos, conforme ensinou Jesus. Aqui, como já dissemos anteriormente, Jesus faz referência ao Pai conforme o entendimento e a percepção de cada um. Vosso Pai é o Deus, conforme eu penso que Deus é. Tem irmãos que pensam que Deus é um general ainda. Tem outro que pensa que Deus é um que comanda exércitos. Tem outro que pensa que Deus é aquele Deus que castiga, que é duro. Não tem gente que pensa assim? E tem outro que já entende que Deus é como Jesus falou, é Rabone, é Abba, é papaizinho, né? Deus, Abba, em hebraico, né? Paizinho, que é pai de amor, né? Que não precisa perdoar ninguém, porque ele não se sente ofendido, mas a gente acha que se sente ofendido. Isso é uma ofensa a Deus, a gente não fala? Deus vai se sentir ofendido, Deus não se sente ofendido. Né? A mão de Deus vai cair sobre você. Deus vai te cobrar essa atitude. É o Deus antropomórfico. Muitos acreditam num Deus antropomórfico. Mas ele diz aqui, né? Jesus ensinou aqui que Deus é Pai. Agora, Pai conforme o entendimento e a percepção de cada um de nós. Né? É o Deus, consciência. Onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Livro dos Espíritos, questão 621. Vosso Pai é o Deus, consciência, que atua em nossa intimidade. Por isso que Jesus, o que é que Jesus diz? Ele fala aqui, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Então, vosso Pai é o Deus consciência, que atua em nossa intimidade. A conjunção por quê? Porque ele diz, por que vosso Pai? Então, a palavra por que é uma conjunção. Conjunção por quê designa causa. Por que vosso Pai? Né? Não vos assemelheis ao gentio de Deus.
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Ou seja, não já tens conhecimento do Deus misericórdia, age conforme o teu entendimento. Então, nós já temos, né, conhecimento do Deus misericórdia. Então, ele diz, age conforme o teu entendimento. A gente não. Deus é Pai, Deus é misericordioso, então você tem que agir, né, como o nosso entendimento. Então, a conjugação, porque designa calma. Não vos assemelheis aos gentios, disse Jesus, porque vosso Pai sabe o que isso é necessário. Ou seja, como já tens conhecimento do Deus misericórdia, age conforme o teu entendimento. Então, que cada um haja como o seu próprio entendimento. Afirmar que o vosso Pai sabe o que vos é necessário, o mestre mostra a necessidade de ampliarmos o nosso entendimento. Porque ele diz, o Pai sabe o que vos é necessário, né? E aí ele coloca aqui, Jesus fala para cada um sobre Deus, que atua nessa intimidade, né? Da forma como nós já entendemos como é esse Deus, conforme a nossa percepção, nosso entendimento de Deus. Mas a gente, como um ser inteligente que somos, nós temos que pensar o quê? Eu ainda preciso compreender melhor o que é Deus. Porque é só deduzir. Eu sou um espírito de terceira ordem. Vivo no mundo de provas e expiações. Eu estou longe de ter o entendimento e a percepção de Deus que tem um espírito mais elevado. Num pensamento lógico. Porque se eu disser que eu já tenho o entendimento e a percepção de Deus, que o espírito, como Maria de Nazaré, Joana de Ângeles, tem, eu estou falando uma grande besteira. O meu entendimento de Deus, o meu entendimento e a minha percepção de Deus ainda é bastante limitada. Tá? Eu não consigo ter o entendimento e a percepção de Deus de um Francisco de Assis, vamos falar assim, de um Francisco de Assis, que a gente conhece, que viveu aqui né, não é uma lenda, é um homem que está longe disso. Então, como um ser inteligente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me satisfazer com esse meu entendimento e essa minha percepção de Deus? Claro que não. Eu tenho que buscar o quê? Dar esse meu conhecimento e essa minha percepção de Deus. Porque eu sinto que ela ainda é muito limitada. Eu tenho que ampliar isso. Por isso ele diz assim, afirmar, quer dizer, quando Jesus afirma que o vosso Pai sabe o que vos é necessário, o mestre mostra a necessidade de darmos esse entendimento do que recebemos da vida como oportunidade evolutiva. Portanto, a palavra necessário deve ser bem analisada. Porque ele disse, o Pai sabe que vos é necessário. O meu conhecimento do que me é necessário é um. O do que Deus vê como necessário para mim é outro. Então, eu quero saber, eu quero compreender melhor, eu preciso compreender melhor o que Deus pensa que é necessário, verdadeiramente necessário para mim. Porque eu posso chegar à conclusão de que o que eu acho que é necessário para mim não é. E talvez por isso eu não esteja conseguindo receber aquilo que eu peço todo dia das orações. Ah, Senhor, dá-me isso. Ah, Senhor, e não vem. E aí eu fico falando o quê? Besteira.
Deus não ouve as minhas preces. Não é assim? Por quê? Porque o meu entendimento do que é necessário está muito longe do que Deus considera necessário para mim. Então, não é Deus que tem que decidir. Eu tenho que fazer o quê? Ó? Subir, ampliar o meu entendimento. Isso é para tudo na vida. Nós somos espíritas, não é? Os amigos espirituais nos enviam inúmeros textos, livros novos. Para quê? Para que a gente não estude? Por que a gente estuda? Por que a gente faz os cursos que a gente faz? Não é para ampliar o nosso entendimento, o nosso conhecimento das leis divinas? A mesma coisa do entendimento do que é Deus. Nossa, conhecimento satisfatório, né? Então, a palavra necessário deve ser bem analisada. E ele diz aqui: necessário é o que é essencial, indispensável. Quantas coisas nós pedimos, muitas vezes? E se a gente parar para pensar friamente, a gente percebe que isso não é essencial, isso não é indispensável. Mas a gente fica triste, a gente chora, a gente esperneia, que a gente quer alguma coisa. Só que esse algo não é essencial, indispensável. Vocês já perceberam como eu estou vendo um gatinho ali perto da Carmen, e eu estou pensando o seguinte: vocês já pensaram que ninguém vê animal esperneando, chorando, porque não recebeu alguma coisa que quer? Porque o que é que o animal precisa para ele? O que é essencial e indispensável, né? E ele recebeu o essencial e indispensável para ele estar resolvido. Mas nós não. Nós muitas vezes queremos algo que não é essencial, que não é indispensável. E Deus só nos dá o que é realmente necessário. Jesus não falava para o homem biológico, para a personalidade, mas para o espírito eterno, que precede, quer dizer, que já existia antes dessa encarnação, né? E sobrevive à matéria. E depois que a gente desencarna, vai continuar. Ele fala para esse espírito que está no plano espiritual, aguardando uma oportunidade de reencarnar, e para aqueles que estão desencarnando. Para esse espírito imortal que precede e sobrevive à matéria. Não para esses que ficam aqui 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, 80 anos, achando que isso aqui é a verdadeira e única vida. Desta forma, o termo necessário aqui, citado, não diz respeito às necessidades por nós criadas, e sim ao que é imprescindível para a evolução do espírito. O que é imprescindível para a nossa evolução? O que é imprescindível para a nossa caminhada? Como está na questão 115 do Livro dos Espíritos. Nós fomos criados simples e ignorantes. E o Pai deu para cada um uma missão. Para que a gente possa peregrinar, caminhar através de várias reencarnações, para um dia, anos de conhecimento e sabedoria, nos aproximarmos dele. O que é necessário para essa peregrinação? O que é indispensável? O que é essencial? É o carro zero do ano? É um jantar com carne com fios de ouro? É morar naquela cobertura, lá no edifício tal,
Não. É isso que é o essencial, que é o indispensável. Então, olha só como nós temos que ampliar isso aí, para reconhecer verdadeiramente o que é o indispensável, o essencial. É isso que Jesus falou para a gente. E aqui, naquele livro que eu sempre gosto de trazer aqui, para a gente fazer continuando fazendo a análise, Segredo das Bem-aventuranças, de José Lázaro Boberg, abordando esse assunto, ele vai dizer assim: sendo Deus a manifestação das leis na consciência, onde está escrita a lei divina, na nossa consciência. Então, sendo Deus a manifestação das leis na consciência, viu que ele sabe tudo que ocorre conosco, antes mesmo de fazermos o nosso pedido através da oração. Insistamos que este vosso Pai, referido por Jesus, não está em lugar distante, como nos ensinaram, né? Porque nos ensinaram que Deus estava lá longe, bem distante de nós, mas ele não está distante. É o Deus consciência. Ele peregrina conosco. Desde que fomos criados simples e ignorantes, o Deus consciência peregrina conosco. Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Olha a arca da aliança, é onde está Deus, as leis. Ele peregrina conosco, nunca nos abandonou. Estará conosco até nos tornarmos espíritos puros. E aí estaremos o quê? Em comunhão com Deus. Comunhão plena com Deus. Então, ele peregrina conosco. Então, não pode estar distante. É o Deus consciência que atua em nossa intimidade. Assim, saber, ele sabe. Pois, afinal, é a própria consciência. Mas nunca, eu achei muito interessante isso, e isso leva muita gente a chorar, mas nunca irá nos carregar no colo, gratuitamente, sem esforço algum da criatura, entendeu? Ele peregrina conosco, mas nunca vai nos carregar no colo sem esforço da criatura. Por isso é aquele ditado popular que diz: faça a tua parte que o céu te ajudará. Não é assim? Esta é apenas uma força de expressão utilizada pelo homem. Nunca Deus interfere em nosso livre-arbítrio, sendo cada um o artista da sua própria obra-prima. Ele nos deu o livre-arbítrio para você escolher aquilo que nós desejamos fazer. Nós escolhemos. A partir do momento que ele nos deu essa graça, essa bênção do livre-arbítrio, nós também temos que lembrar que as consequências das escolhas nos cabem, não é assim? Então, eu escolho, eu faço a minha escolha sabendo que existem consequências. Então, tudo que eu fizer tem uma consequência. Se eu faço uma coisa boa, as consequências serão boas. Se eu faço uma coisa errada, as consequências não serão boas. Mas eu escolho. Então, ele diz aqui: daí afirmarmos que Deus só age se você age. Pelas leis da atração e assimilação, atraímos, olha aí, capítulo 8, associação. Pelas leis da atração e assimilação, atraímos e somos atraídos pelas emanações mentais. Lembrando do livro, capítulo Pensamento em Vida, capítulo 8, que é associação, né? Está lá do capítulo 8, esse capítulo que a gente está cansado de estudar. Associação de humano. Então, ele diz aqui, é uma lei natural, é uma lei natural. Não existe segredo algum.
Recebemos e emitimos as vibrações mentais de tudo que pensamos. Recebemos e emitimos as vibrações mentais de tudo que pensamos. Você já não ouviu falar que semelhante atrai semelhante? Quem nunca ouviu essa expressão? Semelhante atrai semelhante. Emmanuel nos ensina, aí eu vou de novo no livro Pensamento e Vida, agora eu vou no capítulo 5, Pensamento e Vida, Educação. Capítulo 5, Pensamento e Vida. Então, Emmanuel nos ensina, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 5, no parágrafo. Capítulo 5, nono parágrafo. Capítulo 5 é Educação. Nono parágrafo. Porque ele falou: semelhante atrai semelhante. Recebemos e emitimos as vibrações mentais de tudo que pensamos. Agora o que o Emmanuel fala. Pensamento, parágrafo 9 do capítulo 5, é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação do tempo. Então, olha aqui, o pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera, eu, por intermédio de ondas sutis, ele se exterioriza, depois sai de mim através das ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo. Aí eu vou lá para o parágrafo 10, onde ele diz assim: a mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os repetidos. Olha o aviso. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios e assimilando-os repetidos. Porque muita gente acha que só emite raios, emite um monte de raio, mas que isso fica perdido no espaço. Mas ele volta, e às vezes volta potencializado ao seu ponto de origem. É da lei. Causa e consequência. É da lei. Aí eu vou voltar aqui para o José Lázaro, para o José Lázaro, Segredo das Bem-aventuranças. Ele vai dizer assim, deixa eu ver, aonde? Em relação à nossa comunhão com Deus, o mecanismo ocorre de forma similar. Quando agimos do bem, criamos espaços para que sua energia encontre canal limpo para fluir. Sua de André Luiz, eu não mandei vocês pegarem, não. Se quiser anotar, é só anotar. Eu peço capítulo 7, 11º parágrafo. Está, se você quiser ler. Então, ele vai dizer aqui, no livro Nosso Lar, há um trecho extremamente elucidativo, contado pelo espírito André Luiz, referente a fato ocorrido com ele, quando de sua estada no umbral, região onde permanecera por 8 anos. Tal ensinamento merece reflexão sobre a ação de Deus em nossa intimidade. A história é mais ou menos isso. Estrutolícias, explicando a André Luiz sobre a intercessão de sua mãe, que o antecedera na passagem para o mundo espiritual. Né? Sobre a que na passagem para o mundo espiritual foi intensa, o Luísas quer dizer para o André Luiz que a mãe dele, a mãe do André Luiz, ela intercedeu muito para que André Luiz pudesse receber ajuda. Né? Então, isso aqui. E a mãe dele ajudou de noite, tendo rogado os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente no umbral. O Clarencio foi várias vezes no umbral
visitar André Luiz, antes de recolherem André Luiz, um pedido da mãe de André Luiz, que já estava num outro patamar, né? Numa outra colônia muito mais evoluída. Até que o médico da Terra, André Luiz, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o Filho dos Céus. Aí ele vai trazer aqui no livro Nosso Lar, no capítulo 7, 11º parágrafo, ele vai dizer assim: no dia, ele está falando para o André Luiz, o Lísias está falando para o André Luiz, André, no dia em que você orou com tanta alma, conseguiu o visitador, que o Lísias chamava de o visitador da saúde. Quando você, André, compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Olha o que Lísia está dizendo para ele. Porque o Clarencio já tinha ido lá no umbral inúmeras vezes, né, visitar o André Luiz. Mas toda vez que ele chegava lá, ele ia para um pedido da mãe do André Luiz, que ficou pedindo, até que o Clarencio começou a visitar. Mas o André Luiz era muito vaidoso, né? Então, ele não conseguia, sabe, aquela prece. Toda vez que ele pensava em alguma coisa, o porquê que eu estou aqui, ele sempre se colocava muito como vítima, como vítima. Então, como alguém está colhendo os frutos do seu trabalho, da sua obra. Ele não se colocava assim, como alguém que está colhendo os frutos do que realizou, do que semeou. Não, ele sempre se colocava como uma vítima, um injustiçado. Como eu estou aqui? Ele ouvia as pessoas gritarem, os espíritos gritarem, suicida, né? Lembra disso? Acusando que suicida eu? Eu não me matei. Que história é essa? Então, o Clarice já tinha ido várias vezes. Mas, como diz o Lísias aqui, teve um dia, é famoso, às vezes, ontem, o Guilherme Azeredo falou, ontem não, segunda-feira falou sobre isso, às vezes é necessário que a gente vá ao fundo do poço. Né? Ele falou sobre isso. Às vezes é necessário que a criatura vá ao fundo do poço para ela ter aquele choque de realidade. Então, um dia, diz Lísias, no dia, André, que você orou com tanta alma, quando compreendeu que todo o universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Seu choro naquele dia era diferente dos outros dias anteriores. Não sabe, André, que as chuvas que destroem, as chuvas que criam. Olha a pergunta dele. Não sabe, André, que as chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas, também assim. É lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. Deus não está esperando que a gente pense, implore a Ele, daí Ele nos amar. No entanto, André, indispensável, é o famoso é necessário, indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, quer dizer, posição de humildade, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. E aí ele conclui assim: um espelho enfuscado, quer dizer, embaçado, não reflete a luz. Espelho embaçado não reflete a luz. Perceberam o ensinamento que Lísia está dando para André? É preciso, na hora da nossa oração, na hora de buscar essa conexão com Deus, mostrar a nossa
humildade, reconhecer que Deus é nosso Pai, Criador, que Ele nos ama, mas que Ele não vai nos dar nada de graça. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos nos esforçar, precisamos ser humildes. Daí você conseguirá fazer o DDD, descagem direta para Deus. Porque, como diz aqui, o espelho embaçado não reflete a luz. Então, muito profundo esse ensinamento do Livros. E aí, voltando aqui, você lê das bem-aventuranças, que o Lázaro Boberg, ele vai continuar dizendo assim: quando criamos condições de recepção, concentrando nossos pensamentos na construção do bem, a força divina flui de sua abundância, na proporção do espaço do recipiente mental que cada um cria. Então, essa energia que vem de Deus, ela vem na proporção do espaço do recipiente mental que você cria. Se você abre essa energia divina, um espaço pequenininho, a energia que vem de Deus virá do tamanho do espaço que você liberou para ela. Entendeu? É da lei. Então, ele diz aqui: quando criamos condições de recepção, concentrando nossos pensamentos na construção do bem, a força divina flui de sua abundância, mas ela vem na proporção do espaço, do recipiente mental que cada um cria. Qual o espaço no seu coração, na sua mente, que você está abrindo para Deus? É esse tamanho que você vai receber. Não é o justo? Justo. E ele diz: nem menos. A lei é imparcial, não protege ninguém. Porque não tem aquela coisa: esse filho abriu para mim um espaço bem pequenininho, mas como eu gosto muito, se esse espaço só cabe 10 mililitros, eu vou mandar 1.000 mililitros, porque eu gosto muito dele. Não. Ele vai mandar a quantidade que cabe exatamente no espaço que você abriu para ele. Então, a lei parcial não protege ninguém. Tudo é fruto do esforço pessoal. Tudo é fruto do nosso esforço pessoal. No tempo de seu entendimento e maturidade. Se hoje, com o entendimento que eu tenho, com a maturidade que eu só posso abrir um espaço X, é isso que eu vou receber. Amanhã, quando nós tivermos o conhecimento maior, nós poderemos abrir um espaço 2x, 3x, 4x, e eu vou receber da proporção daquilo que eu estou oferecendo. É uma espécie de crédito adquirido pelo trabalho. No final do mês, o trabalhador saca no banco o resultado da sua produção. Lembra que não tem aquele trabalhador que trabalha por produção? Você vai receber aquilo que você produziu, o referente ao que você produziu. Igualmente ocorre com o banco divino, instalado em nossa consciência. Recebemos somente aquilo que fazemos jus pelo trabalho do bem. Repetindo, embora Deus saiba de que necessitamos,
antes de lhe pedirmos, só receberemos na medida de nosso merecimento. E aí eu fui lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27, que diz assim: pois o Filho do Homem está para vir na glória do seu Pai com seus anjos. Então restituirá a cada um segundo as suas obras. Então está aqui. Só receberemos na medida de nosso merecimento, das nossas obras. Ou seja, Deus preenche o seu espaço mental na medida de sua vacuidade, na medida do espaço que você deixou. Então, Deus vai nos preencher esse espaço mental na medida do espaço que eu ali deixei. Voltando ao livro Sermão do Monte, para encerrar esse capítulo 9, o Cláudio Fajardo vai dizer assim: a lei natural sempre coloca cada um no local exato e com os melhores recursos para que possa ser desenvolvido o processo de aperfeiçoamento que se faz urgente. Então, a lei natural sempre coloca cada um no local exato e com os melhores recursos para que possa ser desenvolvido o processo de aperfeiçoamento que se faz urgente. A circunstância é a vontade do Criador em favor da criatura. É por esse motivo que ele, que é a maior expressão da lei divina, afirma: vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirmos. Então, gente, essa vontade do Criador em favor da criatura, ela é o que se deveria chamar de a circunstância, né? A lei natural sempre coloca cada um no local exato e com os melhores recursos para que possa ser desenvolvido o processo de aperfeiçoamento. Mas essa lei, Deus vai nos dar aquilo que nós já estamos preparados para receber. E Ele sabe o que é o necessário. Daí a importância, como nós dissemos aqui anteriormente, né, de cada um trabalhar. Tá, quando está assim, ó, quase no final do segundo parágrafo, de onde nós começamos hoje. Se o ensinamento contido no vigiar e orar, que eu mandei até vocês sublinhar isso, torna-se necessário como elemento auxiliar no processo de eleição daquilo e daqueles com quem convivemos. E nós temos que trabalhar pelo nosso desenvolvimento, para que a gente possa, né? Ele diz aqui, ó, Jesus faz referência ao Pai conforme o entendimento e a percepção de cada um. Vosso Pai é o Deus consciência, que atua em nossa intimidade. Então, nós precisamos buscar, conhecer, trabalhar para ampliarmos o nosso entendimento do que recebemos da vida como oportunidade evolutiva. Então, nós precisamos estudar, buscar conhecer Deus, a lei divina, para que nós possamos, né, ter um conhecimento, um entendimento muito maior do que nós temos hoje. Fazermos esse estudo, buscando ampliar o nosso entendimento do que recebemos da vida, como oportunidade evolutiva, nós iremos o quê? Abrindo um espaço maior para recebermos muito mais do Pai do que até então nós temos recebido. Porque Ele nos dá
né? Ele nos dá, como disse o nosso companheiro aqui, o José Lázaro da Becker, ele disse: Deus preenche o seu espaço mental na medida de sua vacuidade. Qual é o espaço que você está oferecendo? É esse espaço, é o que cabe desse espaço que nós vamos receber. Então, às vezes, tem pessoas que dizem assim: aquele companheiro, né? Ele é tão abençoado. Eu queria tanto ser abençoado como ele. Mas qual é o espaço? Qual é o espaço que nós estamos abrindo? Que Deus preenche o seu espaço mental na medida de sua vacuidade. Qual é o espaço que nós estamos abrindo? Qual é o meu nível de entendimento, né, do que recebemos da vida como oportunidade evolutiva? Então, eu estou me esforçando para realmente crescer, evoluir, ou eu estou só deitado em berço esplêndido, esticando a mão para o alto e pedindo, pedindo, pedindo? Eu estou selecionando o ambiente que eu vivo, as pessoas com quem eu caminho, eu vivo, né? Eu estou vigiando e orando. Eu estou elegendo coisas adequadas. Estou buscando conviver. Não estou dizendo que eu não deva, né, ser educado com os outros, mas eu estou abrindo a porta do meu coração, da minha casa, para conviver, né, na intimidade com pessoas que têm uma moral muito duvidosa, desejando com essa intimidade ganhar alguma coisa em troca, que a gente deve, né, lidar, ser educado, lidar com todos. Mas você não precisa, em prol dessa generosidade, tem que viver com todos e entrar na lama, não é verdade? Mergulhar na lama, junto com eles, em prol, em nome da amizade. É o vigiar e orar. Então, são coisas, são alertas que nos são dados para a gente pensar, para a gente refletir. Carmen, eu gostaria que você, Carmen, Alberto, Joy, alguém aí comentasse alguma coisa sobre esse tema que foi trazido para a gente, tão importante. Eu estava vendo aqui no Livro dos Espíritos, caracteres da lei natural. Aí Kardec diz assim, que se deve entender por lei natural. Os espíritos nos dizem, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Qual é a questão? Questão 614. Tá aí, ó. Questão, botei lá do lado desse item do vigiar e orar aí. Não é isso aí? E às vezes a gente se afasta dela porque quero alguma vantagem, eu quero subir mais rápido, né? E aí as coisas acontecem. Mas, como disse Jesus lá em Mateus, né, Mateus 16, capítulo 16, versículo 27, só receberemos na medida de nosso merecimento, das obras que fizermos. E Deus, a lei é igual para todos, né? A lei é igual para todos. Não tem essa coisinha de eu vou dar um pouquinho a mais para ele porque ele é tão bonzinho. Reza 10 Pai Nosso, 200 Ave Maria todo dia. Não tem isso. Não tem isso. Então,
Realmente, Sermão da Montanha, né? É um ensino aí, tudo atualíssimo, tudo que a gente é atualíssimo, é para a nossa vida, né? Então, gente, semana que vem, hoje são 3, semana que vem é 10. Nós vamos entrar nesse capítulo aqui, ó. Capítulo 10, oração dominical, dia 10 de junho de 26. Amanhã é dia de Corpus Christi, feriado de Corpus Christi, né? Então, oração dominical, dia 10, capítulo 10, né? E a gente vai vendo, meu Deus, e cada alerta, cada puxão de orelha, é muito, né? Ali nos mostrando essa verdade que não tem para onde fugir. E depois a gente não vai poder dizer, eu não sabia. A gente até pode dizer, infeliz da hora que eu comprei esse livro. Infeliz na hora que eu comprei esse livro. Porque quem não conhece, a nossa ignorância nos defende, não é verdade? A nossa ignorância nos defende. Mas eu comprei o bendito do livro, não posso apelar para a ignorância como defesa. É o problema que eu arrumei. Eu não vigiei o suficiente. Eu devia ter comprado. Né? Mas é isso aí, né? Na realidade, vigiar e orar é outros, não é esse, né? Tem gente dizendo, devia vigiar e orar melhor. Esse livro vai me trazer problema? Vai, então eu vou vigiar e orar. Não compro. Não vai ser. Como diz Emmanuel, no mundo que nós vivemos, quem tem 5 minutos de evangelho já está muito bom. Já está muito bom. Já tem responsabilidade suficiente. 5 minutos de evangelho. Já te jogou muita responsabilidade das coisas. Então, que possamos sempre agradecer a Deus, né? Porque tudo isso vai ser muito importante para todos nós. Porque, como a gente já estudou aqui, né, tudo que a gente lê, tudo que a gente aprende, tudo que fica gravado na nossa memória. E a gente não pode deletar como a gente deleta as coisas do computador. Entrou aqui, ficou aqui. E graças a Deus que isso está aí. Porque um dia, se não conseguirmos aplicar isso hoje ainda, mas um dia a gente vai aplicar. Porque já está aqui. Isso é uma bênção, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui. Desejo para todos vocês amanhã um bom feriado. Lembrando que amanhã teremos a nossa palestra do quinto painel espírita sobre sustentabilidade. O tema é educação e sustentabilidade. Está tudo dentro disso aqui que nós estudamos hoje, né? Nossa irmã Carmen de Matos, que vai fazer a nossa palestra. Eu vou amanhã cedo mandar de novo o cartazinho com o link. Compartilhem, tá? Então, amanhã, 18h30, estaremos aqui. Estaremos à tarde para estudar a Diversidade dos Carismas, né? Teremos a nossa reunião de radiação depois, e depois teremos o painel Espírito sobre Sustentabilidade. Todos estão convidados. Agora, eu ia convidar a Júlia. Você faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Antes da prece, eu quero falar uma coisa. Fale, minha amiga. É um dos melhores cursos que eu já fiz até hoje, é o Sermão do Monte, Que bom, minha amiga. que eu amo muito e tem me ensinado demais. Eu vou até comprar outro livro, porque meu livro veio faltando várias páginas. E eu quero comprar outro livro. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, esse Pai de amor, que nos abençoa todos os dias. Que nós possamos nos esforçar cada vez mais em aprender e colocar em prática todos esses ensinamentos para chegarmos mais próximos a Deus. Esse Pai de amor que tanto nos ama é a Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, que está sempre ao nosso lado. Só temos gratidão por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos.
Desejo a vocês uma boa noite, um bom feriado amanhã. Daqui a pouco vem a irradiação, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês. E como diz Francisco, Assis, paz e bem para todos. Eu vou passar para você, tá, Carmen, que a Denise não entrou. Eu não sei. Ela falou alguma coisa para você? Não, não mandou nada para mim, não. Em todo caso, eu vou passar para você as coisas. Ah, Pode ser. tá bom, Um beijo aí do coração de todos. tá bom. Tchau, tchau. Acho que o Senhor os abençoe.